Oi, minha irmã, meu irmão. Estamos aqui nós na nossa última semana de mistagogia, hoje com o 43º encontro na companhia de São Leão Magno, que vai nos conduzir nessa última semana, falando sobre a ascensão de Cristo, nos falando sobre a condução da igreja, ah, quando nosso Senhor já assumiu seu lugar à direita do Pai, e nos falando de Pentecostes. Espero que vocês tenham acompanhado bem essa 7ª semana, já estamos com saudade delas, mas tenho certeza de que essa chama do Espírito Santo, uma vez acesa nos nossos corações, vai permanecer acesa até ao nosso próximo Pentecostes, e ao próximo Pentecostes, e ao próximo Pentecostes, até um dia que tenhamos e estejamos celebrando um Pentecostes eterno no céu. Muito bem, vamos ver então quem é São Leão Magno e como ele vai nos conduzir nesta semana. São Leão Magno, ele morreu no ano 461 e é um dos únicos 2 papas que receberam o título de Magno ao lado do seu nome. No entanto, sabemos muito pouco sobre a vida pessoal dele. São Leão quase não falava de si próprio quando ele fazia suas homilias ou escrevia os seus textos ou seus livros. Não temos ideia, por exemplo, de quando ele nasceu, só temos a ideia de quando ele morreu, porque ele já era papa nessa época, então a igreja certamente reportou. Ah, embora ele tenha deixado para trás uma volumosa correspondência, sermões, livros escritos, ele quase nunca falou dele próprio, mas teve muito a nos falar sobre Deus. Talvez sua verdadeira grandeza fosse sua profunda humildade. Embora ele ocupasse o escritório de maior prestígio na Terra, naquela época a igreja era supervalorizada, não é como nos dias de hoje, em que ela é praticamente ignorada. A vida de Leão foi verdadeiramente escondida em Cristo, né? Ele sempre procurou fazer Jesus aparecer e não a ele como Papa nesse sentido. Em 449, São Leão escreveu seu trabalho mais importante, um tomo, que estabelece uma série de proposições sobre o ensino da Igreja, sobre a Santíssima Trindade, sobre a divindade de Jesus Cristo, não apenas como homem, mas como Deus, como Filho de Deus, a sua dupla natureza entre natureza humana e natureza divina. Nós não vamos estar aqui explorando esses textos tão famosos de São Leão, porque a mistagogia era voltada principalmente para discutir os sacramentos. Então, esse é o tema que nós estaremos explorando aqui. Mas fiquei com vontade de ler esse trabalho de São Leão Magno. Talvez, então, a gente bote um módulozinho a mais lá no Lumen Christi para explorarmos um pouquinho esses textos que o tornaram tão famoso. O idioma, ou seja, a linguagem de São Leão era forte e precisa. Ele não procurava enfeitar muito ou cercar de adereços ou de argumentos aquilo que ele ensinava. Ele era no laço, como dizem por aí, né? Ele colocava a verdade nua e crua. Se Leão tivesse tido o que quer, nada seria deixado para especular, dúvida ou debate. Ou seja, se tudo funcionasse como São Leão queria, todas as perguntas de fé teriam sido respondidas na época dele. Mas, na verdade, Deus quer ser eterna novidade. Ele quer sempre que a gente saiba que precisa descobrir um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais. Mas, fora isso, a contribuição de São Leão Magno é inegável para a doutrina da Igreja, tal como de um Papa que nós tivemos o privilégio de ter recentemente, o Papa Bento XVI, que deixou um legado de escritos que vai certamente alimentar os estudos da fé cristã durante muitas décadas que virão. E
Ele que foi um papa bastante desprestigiado pelos meios humanos e mundanos, porque não era simpático, porque não era aberto aos modernismos como a sociedade queria, mas deixou um grande legado para todos nós. Em 451, o Conselho de Calcedônia proclamou o Tomo de Leão como uma declaração dogmática, dizendo que Pedro falou através de Leão. Veja que bacana, né? Realmente reconhecido os trabalhos dele como algo de inspiração divina mesmo. Talvez o episódio mais famoso da atuação de São Leão Magno tenha sido no episódio em que Átila o Huno invadiu Roma e coube a São Leão Magno e conversar com o invasor, com o bárbaro, e convencê-lo a não destruir a cidade, para não matar inocentes, para não causar mais dissabor na vida daquelas pessoas do que uma invasão já estava salvando, né? Então, foi graças ao argumentos de São Leão Magno que Roma escapou ilesa nessa situação. Através da sua vida na Terra, Leão mereceu títulos de Papa, de Santo e de Grande. E certamente mereceu todos eles. Então, é esse homem que irá nos conduzir nesses últimos dias, nessa última semana de mistagogia, para que a gente possa se preparar para Pentecostes. Na sua morte, no ano de 461, ele foi então receber no céu a sua verdadeira recompensa pelo muito que ele fez aqui na terra. Ao longo da sua pregação, São Leão mostrou um fascínio singular pelos mistérios cristianos. Então, o tema favorito de São Leão Magno era Jesus Cristo, era falar sobre Jesus. Os mistérios são eternos, velados no Antigo Testamento, segundo ele, trazidos ao entendimento no Novo e serão plenamente conhecidos apenas na glória celeste, na eternidade. O Antigo Testamento falou do Salvador sobre o véu dos mistérios. Então, segundo São Leão Magno, o Antigo Testamento já nos mostrava Jesus, mas de uma forma velada. A vinda de Jesus, feito homem, revela e torna claro o que o Antigo Testamento queria dizer, mas o sentido concreto do que Jesus nos conquistou, nós só poderemos experimentar quando estivermos com Ele na eternidade. Ainda hoje, eventos da vida terrena de Jesus passam por esses mistérios, e grande parte das explicações que a Igreja tem sobre tais mistérios é tirada dos trabalhos de São Leão Magno. O que Santo Agostinho ensinou na teologia de sinais, nós vemos também de forma bastante semelhante nos tratados, nos escritos de São Leão Magno. O sinal visível nos diz a realidade das coisas divinas. O tempo da Páscoa até Pentecostes, a mistagogia, segundo Leão Magno, é um tempo especial para o cristão. É o momento em que ele, que acabou de ser batizado, ele começa a tirar as vendas que o impediam, que o preveniam de conhecer Deus mais plenamente. E esse tempo de descoberta é que nem uma criança que está aprendendo a descobrir o mundo. Tudo é fascinante para ela. Se ela consegue abrir uma caixa, aquilo para ela é fantástico. Se ela consegue puxar um pano e o pano vem para ela, aquilo é fantástico. Se ela consegue dar um passo, aquilo é fantástico. Assim é o período de mistagogia para o recém-batizado. Todas as verdades que antes eram ocultas e que agora ele tem acesso são maravilhosas. E o propósito da mistagogia, como nós estamos fazendo, é trazer esse mesmo senso de maravilhamento, de fascínio, para nós que já somos batizados há mais tempo. Deus não pode ser uma rotina na nossa vida. Ele tem que ser fogos de artifício sempre, porque Deus é sempre novidade.
e deve sempre seduzir os nossos corações. Nisso, a igreja segue a Cristo, que usou o mesmo tempo de mistagogia com seus discípulos. Jesus também, entre a ressurreição e a ascensão, ele completou a formação dos seus discípulos, que vai atingir a plenitude do que foi ensinado quando o Espírito Santo vem em Pentecostes para trazer luz e trazer fogo que aquece e anima para aqueles que já tinham o conhecimento necessário. Que para você também esses 50 dias de mistagogia sirva para te fazer um cristão apaixonado pelas coisas de Deus. É o que nós esperamos. O que então São Leão Magno vai nos trazer nesse 43º dia de mistagogia? O Filho de Deus fez e ensinou por reconciliar o mundo, não apenas sabemos como uma questão de história passada, mas apreciamos o poder que esses feitos têm ainda nos dias de hoje. Então, Jesus não é só um ser histórico que viveu há 2000 anos atrás e é história. Não. Jesus, na verdade, já era parte da história mesmo antes de se fazer homem. E uma vez encarnado, ele definitivamente coloca o seu registro na história. E não existirá história no futuro onde Jesus não esteja presente nela. É ele quem, nascido da Mãe Virgem pelo Espírito Santo, fertiliza sua igreja impecável com o mesmo Espírito abençoado, de modo que, pelo nascimento do batismo, uma inúmera multidão de crianças, mesmo independente da idade que elas tenham, possam nascer para Deus. Nascida não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, como diz João no capítulo 1, versículo 13. É a ele, Jesus, que pertence à semente de Abraão. É abençoado onde Abraão adotou o mundo inteiro e todos nós somos filhos de Abraão, desculpa, todos nós somos em Jesus Cristo salvos pelo Filho de Deus. Assim, o patriarca Abraão se tornou o pai das nações, dos filhos da promessa, não nascidos da carne, mas nascidos da fé. É ele quem, Jesus, quem sem excluir, tal como Abraão, quem sem excluir nenhuma nação, faz de ovelhas desgarradas de todas as nações sobre o céu um único rebanho, e todos os dias, ele, nos dias de hoje, ainda cumpre essa promessa. Não só há 2000 anos atrás, mas hoje, Jesus ainda é o pastor que vai buscar as suas ovelhas e resgatá-las. E mais, ele diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. Devo trazê-las também a elas, pois elas atendem à minha voz. Portanto, deve haver um único rebanho e um único pastor. Enquanto o mundo ainda tiver divisões e separações, ainda há muito para Jesus fazer no meio de nós. Quando Pedro recebeu o envio final como missão de se tornar o sucessor de Cristo na condução das suas ovelhas, o que ele escutou de Jesus foi exatamente isso: alimente as minhas ovelhas. Essa é a missão da igreja hoje. Um único Senhor, Jesus Cristo, direciona os deveres de todos os pastores, ou seja, todos os padres, todos os religiosos, todos os leigos que servem na igreja. E ele alimenta aqueles que vêm à rocha com pastagens tão agradáveis e água tão fresca, que inúmeras ovelhas são nutridas pela riqueza do seu amor. O que São Leão está dizendo aqui é: se você é servo de Jesus, se você é servo da igreja, aquilo que você faz a serviço da igreja, Deus faz a graça acontecer. Como diz Mateus 28:20, quando Jesus subiu aos céus, os discípulos começaram a pregar o evangelho. E Jesus colaborava com eles, com prodígios e milagres que comprovavam aquilo que eles diziam.
Então, se você é servo de Deus, você nunca é enviado sozinho. Deus está com você. O Espírito Santo está com você, para que você nunca esteja sozinho e abandonado na missão que você recebe do céu. Esses missionários, esses servos de Deus, não hesitam em morrer pelo bem do pastor, mesmo quando o pastor estava disposto a deitar a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, o pastor veio para morrer por nós, mas é um pastor tão apaixonante que seduz os nossos corações de tal forma que, quando nos tornamos servos dele, todos nós somos capazes de dar a nossa vida por ele, como tantos mártires da igreja o fizeram. É ele cujos sofrimentos são compartilhados não apenas pela gloriosa coragem dos mártires, mas também no próprio ato de renascimento da fé de todos aqueles que se fazem batizados. Com a renúncia ao diabo e a profissão de fé que aqueles que estão para ser batizados fazem, e que nós renovamos as promessas na vigília pascal, passamos do antigo para uma nova vida. Nós expulsamos a imagem terrena e nos colocamos num formato celestial. Tudo isso é uma espécie de morte quando mergulhamos nas águas do batismo, quer o nosso batismo tenha sido por imersão ou por aspersão, e quando nos erguemos, estamos ressuscitando com Cristo. E aqueles que são recebidos por Cristo e recebem Cristo não são os mesmos que eram antes do batismo, pois os corpos renascem e se tornam a carne do crucificado. Essa mudança, meu amado, minha amada, filho de Deus que acabou de ser batizado, é o trabalho do Altíssimo, que trabalha em todas as coisas de uma forma total e completa. Pelo bom modo de vida, visto em cada um dos fiéis, reconheçamos o autor da vida de todas as boas obras e agradecemos a misericórdia de Deus. Ou seja, quando as pessoas veem a mudança de vida na vida daquelas pessoas que se fizeram batizar, isso impressiona, isso conquista, isso seduz. Se o outro mudou, eu também posso mudar. Se o outro é uma pessoa melhor, eu também posso ser bom. E é esse nosso testemunho de vida que vai alimentar a vontade de ser cristão no coração de muitos outros ainda. Ele adorna todo o corpo da igreja com inúmeros dons da graça. Todos nós, cristãos batizados, somos chamados a produzir frutos que mostrem para o mundo como o céu é o nosso lugar. Através de muitos raios, a única luz brilha com o mesmo brilho em todos os lugares. Assim, qualquer coisa bem feita por qualquer cristão deve fazer parte da glória de Cristo. Ou seja, se você foi um bom instrumento de Deus, não convença a você mesmo que você fez. Não, Deus fez por você. E isso já é grande o suficiente. Nunca tente chamar a glória para você, que você cai. E se você fez das pessoas seguidores seus e não de Cristo, quando você cair, você arrasta junto todos aqueles que você conquistou. Mas se você ensinou eles a firmarem a sua casa na rocha que é Cristo, quando você cai, eles estão presos em Jesus e podem estender a mão e recuperar você também. Essa é a verdadeira luz que justifica e ilumina a todos. É isso que nos resgata do poder das trevas e nos leva ao reino do Filho de Deus. Essa é a novidade da vida que eleva os desejos da mente e sacia as concupiscências da carne, que faz com que o prazer da carne deixe de ter atração para nós, porque Deus nos dá uma felicidade mais perene do que os prazeres da carne. É assim que se guarda devidamente a Páscoa do Senhor, com um pão ázimo da sinceridade e da verdade, e lançando fora o fermento velho, o fermento da malícia, o fermento da maldade. A nova criatura come e bebe do próprio Senhor, através da Eucaristia.
pois participando do corpo e do sangue de Cristo, passamos a ser o que recebemos. Nele e com ele, morremos e fomos sepultados pelo batismo, mas também no batismo ressuscitamos. Vamos então levá-lo conosco em espírito e em verdade, onde quer que a gente vá. O apóstolo diz: você morreu na vida que está escondida em Deus. Quando Cristo nossa vida renovar, então você irá ressurgir com ele nas toda a sua glória. Pois ele vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Linda essa mensagem de São Leão Magno para nós, nesse iniciozinho dessa última semana. Para rezarmos então, meu irmão, no batismo somos renascidos em Cristo. Passamos do antigo para uma nova criatura. Expulsamos as coisas terrenas e nos revestimos das coisas celestiais. Ao compartilhar o corpo e sangue de Cristo, passamos a ser o que recebemos. É uma frase que nós ouvimos praticamente todas as 7 semanas da mistagogia. Comungar nos faz ser chamados a sermos pão da vida na vida das pessoas que têm fome e sede de Cristo. A nossa fome de Cristo é saciada na Eucaristia. A fome de Cristo, daqueles que ainda não conhecem Cristo, tem que ser saciada através da nossa presença. Os sofrimentos de Cristo são compartilhados não apenas pela gloriosa coragem dos mártires, mas também pelo corpo de todos aqueles que foram renascidos pelo batismo. Você, eu, nós. Para você guardar, depois de chegar à fonte batismal, seu corpo renasce e se torna a carne do crucificado. E para você praticar? Cristo agiu sem excluir ninguém. Homem, velho, mulher, criança, jovem, adulto, rico, pobre, perfeito, doente, aleijado, santo ou pecador. Ele não deixou ninguém de fora. Não deixe ninguém de fora. Também nós devemos incluir a todos no nosso testemunho. Examine a sua vida e veja se há pessoas que você considera indignas do seu tempo, indignas da sua evangelização, do seu testemunho e da sua bondade. É a essas que Jesus quer que você vá buscar. Você age com frieza em relação a umas pessoas porque elas te incomodam ou um dia te ofenderam? Como você pode esperar desfrutar da comunhão com Cristo se você está negando a caridade de Cristo àqueles que têm fome dele? Espero que todos nós abracemos a nossa missão. Durante 40 dias fomos instruídos. Nesses últimos 10 dias, seremos moldados para sermos, na verdade, o rosto de Cristo que é visto pelo mundo. É isso que Pentecostes quer fazer em nós. Jesus subiu aos céus, mas ele nos deixou aqui. Fique com Deus. Até amanhã.